Olá, o grupo irá apresentar sobre o tema fitorremediação de um solo contaminado por glifosato, pela aplicação da leguminosa Cannavallicenformes em proporção de pequena produção. O grupo é composto por Júlia Trigo, Marina de Oliveira, Soitiro Oura, Vitória Fukuma e por mim, Lívia Ferreira, orientados pela professora Natália Caruso. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o solo. O solo ele é um conjunto de corpos naturais, dinâmicos e é formado por materiais minerais e orgânicos. Ele condiciona e sustenta a produção de alimentos e regula o balanço global do ecossistema, sendo um recurso vital para os seres vivos. Ele é constituído em seções que são divididas em camadas ou horizontes, e estes são divididos em 6: O, A, E, B, C e R, dando destaque ao primeiro horizonte. O horizonte O, onde O vem de orgânico, é a camada mais rica em matéria orgânica e micro-organismos, sendo subdividido em O1 e O2, onde o primeiro é rico em uma matéria orgânica mais nova e o segundo em uma matéria orgânica mais antiga. Outro ponto importante relacionado ao solo são os indicadores e parâmetros de sua qualidade, pois eles estabelecem uma relação fundamental com os processos que o influenciam. O N-fosfonametilglicina, comercialmente conhecido como glifosato, é caracterizado pelo seu vasto uso como agrotóxico, ou seja, como uma substância capaz de inibir ou controlar pragas de origem animal ou vegetal, sendo a vegetal mais conhecida como herbicida. O glifosato é um dos herbicidas mais utilizados no Brasil em diversas culturas por conta de seu baixo custo. A sua fiscalização e comercialização é regulamentada pela Lei Vigente número 7.802, de 11 de julho de 1989, onde o artigo 2º dessa lei classifica os agrotóxicos como destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. O glifosato ele atua alterando diversos processos vitais bioquímicos das plantas, pois interfere na biossíntese de aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Através do floema, ele é translocado para as raízes e para os rizomas. Por conta deste transporte que ocorre no corpo da planta, ela acaba morrendo lentamente em poucos dias. Após perceber os efeitos que o glifosato causa nas plantas, passou-se então a questionar qual seria sua interferência no solo. Quando ocorre a aplicação do glifosato no solo, parte é absorvida pelas ervas daninhas e a outra parte fica retida no solo, onde passam a ter contatos com organismos heterotróficos que buscam degradá-lo, entrando em processo de sorção, o que vai definir a quantidade de glifosato retida no solo. A sorção do glifosato é um ponto muito importante a ser discutido, uma vez que afeta as plantas, a degradação microbiana e a contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Quando as moléculas atingem o solo, podem ocorrer dois tipos de processo: o de adsorção, onde há retenção na superfície das partículas do solo, e a de degradação. E o resultado que vem sendo observado dessas ações é o decréscimo da disponibilidade biológica no solo. E apesar dos efeitos não serem tão visíveis, estudos mostram que o glifosato reduz os micro-organismos do solo. Dando destaque ao estudo de Busse, onde através de fungos e bactérias é verificada a ocorrência de efeitos tóxicos no crescimento populacional e na diversidade metabólica pelo uso contínuo de glifosato na mesma área, além de notarem mudanças no crescimento e composição vegetal da região. Portanto, a presença do glifosato no solo pode sim alterar a microfauna desses ambientes e, consequentemente, influenciar na disponibilidade de nutrientes do solo. E a falta ou baixa disponibilidade de nutrientes é um dos fatores que causam a infertilidade. Esta que, por sua vez, acarreta em sua perda e seu abandono. Nesse slide, podemos observar como é feita a aplicação do glifosato. Quando os agricultores se deparam com uma vasta extensão de suas terras inférteis, eles passam a buscar novas áreas para assim prosseguirem sua produção. E essa superexploração de novas áreas contribui para uma crescente num problema ambiental muito discutido, especialmente aqui no Brasil: o desmatamento. Dando enfoque ao bioma predominante do estado de São Paulo, dados liberados pela SOS Mata Atlântica mostram que, lamentavelmente, apenas 7 a 12,4% do bioma continua a existir, em consequência a crescente no desmatamento dessas áreas. Porém, as causas exatas do desmatamento são muito complexas a serem definidas. Entretanto, Geische e Lambin apontam uma delas sendo a expansão agrícola. Por isso, a correlação entre a expansão agrícola e a superexploração de novas áreas não pode ser negada, principalmente pela segunda ser resultante de um uso contínuo e desenfreado de agrotóxicos, como mencionado anteriormente. E todas essas ações conjuntas contribuem imensamente para o crescimento de casos de desmatamento. Neste slide, podemos observar a comparação entre a cobertura vegetal antiga da Mata Atlântica e a cobertura vegetal remanescente. A fitorremediação refere-se ao uso de plantas
ou micro-organismos associados a elas para destruir, estabilizar ou remover contaminantes da água, solo ou de sedimentos. O emprego da fitorremediação não é algo recente, visto que na Alemanha há mais de 300 anos já se utilizavam a fitorremediação para tratamento de esgoto. As plantas, elas auxiliam na remoção de diversos contaminantes, como metais, agrotóxicos e até óleos. E uma vez que elas removem esses contaminantes, elas ajudam a eles não voltarem ou serem transportados para novas áreas. Desde então, diversas pesquisas com esse foco vêm sendo desenvolvidas para um melhor entendimento da técnica. Existem várias técnicas de fitorremediação, porém aqui destaca-se a fitoextração. A fitoextração ou fitoacumulação se refere ao processo onde as plantas acumulam em seus tecidos os contaminantes extraídos sem ocorrer nenhuma forma de degradação. E apesar de geralmente ser utilizada para a remoção de metais, pesquisas vêm sendo feitas para estudar a possibilidade dela em remover outros tipos de contaminantes, por exemplo, agrotóxicos. Portanto, esta técnica ela é planejada de forma que resulte em vantagens tanto econômicas quanto ambientais, quando comparadas às técnicas tradicionais de remediação. Canavalensiformes, mais conhecido popularmente como feijão de porco. Seu melhor desenvolvimento é entre 15 a 27 graus Celsius. Tem a propriedade de fixar nitrogênio quando ocorre simbiose com uma espécie de bactéria, causando assim nodosidades e nódulos radiculares em suas raízes. Potencial fitorremediador, e é também a espécie de planta que tem mais resistência ao herbicida glifosato. Aqui temos duas imagens, uma das sementes da Canavalensiformes e a outra da colonização das suas raízes. Coriandro sativum é uma cultura de ciclo curto, seu melhor desenvolvimento é entre 18 a 25 graus Celsius e qualquer desequilíbrio nutricional causa a redução de sua espécie em uma cultura. As plantas bioindicadoras. O crescimento da planta ele é resultado da sintetização de alimentos usando energia solar, dióxido de carbono, água e nutrientes. Esses nutrientes são divididos entre macronutrientes e micronutrientes. Tendo em vista que o crescimento das plantas ele é diretamente afetado pela quantidade e diversidade de nutrientes no solo, esses seres vivos eles são importantes avaliadores pontuais para o ecossistema. Lycoperdis com Esculentum variceraciforme, mais conhecido como tomate cereja. Ele é uma hortaliça mais sensível ao meio, por isso qualquer fator abiótico já altera no seu desenvolvimento. Sendo assim, tem potencial de bioindicadora. Seu melhor desenvolvimento é entre 21 a 28 graus Celsius. Os desequilíbrios nutricionais das plantas podem ser vistos a partir da morfologia, como por exemplo a das folhas. Falta de manganês causa esbranquecimento das folhas. No cálcio, as folhas ficam necrosadas. No cobre, o enrugamento. No molibdênio, a coloração fica menos verde. No zinco, a redução do crescimento. No nitrogênio, as folhas ficam amareladas. No fósforo, castanhas roxeadas. No potássio, as margens queimadas. E no magnésio e no enxofre a clorose, é uma anemia. Tendo em vista ao grande desmatamento que ocorre no Brasil pelo uso excessivo de herbicidas nos solos e ao abandono de terras, este trabalho ele tem como objetivo analisar e estudar a possibilidade da leguminosa Canavalensiformes e realizar a fitoextração de um solo contaminado por glifosato em uma escala de pequena produção. Também pretende-se averiguar o desenvolvimento das mudas de Coriandro sativum e Lycoperdis com Esculentum variceraciforme nos sistemas com e sem a inserção de Canavalensiformes. Procura-se comprovar também que as culturas que se utilizam de glifosato têm como consequência a diminuição da disponibilidade dos nutrientes das plantas no solo. Em relação ao método, é importante ressaltar que este presente trabalho foi produzido em 2020, ano em que o mundo inteiro foi assolado pela pandemia do novo coronavírus. Por isso, aconteceram uma série de adaptações quanto à metodologia e localidade. Tendo em vista isso, o experimento ele foi dividido em 3 fases, acontecendo a simulação das possíveis etapas de cultivo e uma pequena produção sob a utilização do glifosato. Segundo o artigo 3º da Lei nº 11.428 de 2006, o pequeno produtor rural é aquele que, residindo na zona rural, detém a posse de gleba rural não superior a 50 hectares. O potencial hidrogênio iônico, que é o pH, foi utilizado nesse trabalho porque ele influencia nas reações químicas, na solubilidade dos nutrientes e na atividade microbiana dos substratos terrestres. Em solos de pH entre 6 e 6,5, acontece uma maior disponibilidade de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Já em valores inferiores a 5,5, tem uma menor disponibilidade de cálcio, magnésio e fósforo, que pode impactar diretamente no desenvolvimento da planta. Também foi utilizado a diagnose visual como um parâmetro de trabalho,
porque ela é muito usada em locais de difícil acesso ao laboratório. Ela basicamente consiste na comparação do aspecto da planta problema com o padrão. Havendo alguma anormalidade quanto à patologia ou deficiência nutricional, isso vai ser traduzido na planta. Também foi utilizado o crescimento da planta como parâmetro, sendo que as condições necessárias para que ele ocorra é o resultado de fatores endógenos com fatores exógenos, sendo eles água, oxigênio, dióxido de carbono, temperatura e luz, todos esses envolvidos na fotossíntese e nos nutrientes minerais procedentes do solo. Os materiais utilizados foram glifosato comercial, solo vegetal, areia, pedregulhos, equipamento de proteção individual, termômetro a laser, seringa, recipiente plástico de 1 litro, 500 ml de água filtrada, pulverizador leve, copos e garfos descartáveis, cronômetro, uma colher, trena, um recipiente vitro com divisória plástica, semente de Canavaliciformes e Coriandro sativum e 4 mudas de Glycopersicum esculetum var ceraciforme. Na preparação do glifosato para uma maior facilitação na borrifação, produziu-se uma solução aquosa de glifosato comercial na concentração de 10 mg por litro, que é igual a 5.000 ppm. Com o auxílio de uma seringa, houve a coleta de 5 ml de glifosato para jardim e misturou-se a 500 ml de água filtrada, como mostra na imagem ao lado. Na fase preliminar, que é a primeira fase do estudo, aconteceu a simulação do cultivo de Coriandro sativum com e sem a presença da Canavaliciformes em proporção de pequena produção sob a utilização do glifosato. Para a montagem do sistema foi utilizado um recipiente vitro, no qual foi dividido ao meio por meio de uma placa de plástico. Foi esquematizada assim 2 culturas e uma porção de produção de 10 hectares. Para representar o horizonte O do solo rico em matéria orgânica, foi inserido no sistema 2 cm de altura de pedregulho, 2 cm de areia e 5 cm de terra. Logo após a inserção desses elementos, houve a pulverização de 250 ml da solução aquosa de glifosato em cada sistema. A área superficial do sistema é aproximadamente 0,1 metros quadrados. Portanto, a quantidade de plantas por unidade de área nos 2 sistemas foi de 20 por metro quadrado. Aqui temos algumas fotos. A primeira mostra a aplicação do glifosato com todos os EPIs necessários, a segunda do sistema inicial já montado e a terceira do sistema duplo no dia 25 de agosto. A gente pode observar o desenvolvimento dos 2 coentros e de um feijão de porco. Nas medições dos parâmetros dos sistemas, houve a aferição do pH, da temperatura e do desenvolvimento das mudas alimentícias nos solos. Para medir o pH, foi necessária a coleta de 2 colheres de solo de cada sistema e foi inserida nela 50 ml de água filtrada. Logo após isso, foi colocada a fita de pH. Para medir a temperatura, foi necessária o termômetro a laser e para medir o desenvolvimento das mudas, a trena. Na fase de aumento da população da espécie remediadora, que é a segunda fase, aconteceu a simulação de uma etapa produtiva de melhoria do solo após a semeadura e contaminação por glifosato. Logo após a remoção de todos os coentros, houve a adição de 4 mudas de Canavaliciformes em diferentes estágios de desenvolvimento, já no lado que as continha. Portanto, a quantidade de plantas por unidade de área nesse lado foi de 100 por metro quadrado. Também houve a medição da temperatura, do pH e das alturas das plantas. Aqui temos 2 fotos. A primeira retrata o sistema duplo no dia 26 de setembro e a segunda o sistema duplo no dia 6 de outubro. É importante ressaltar que nessa fase, o nosso enfoque maior foi no desenvolvimento e no crescimento das mudas. A terceira fase, que é a fase de inserção de espécies alimentícias bioindicadoras, houve a remoção de todas as mudas dos feijões e a adição de 4 mudas de tomate cereja, 2 em cada lado. Portanto, a quantidade de plantas inseridas por unidade de área foi de 40 por metro quadrado. Também aconteceu a medição da temperatura, do pH e das alturas das plantas, mas o diferencial mesmo dessa fase foi que após 21 dias das inserções das mudas, foi realizada a diagnose visual, já que o tomate cereja é um importante bioindicador. E para uma melhor análise, foi removida todas essas mudas e coletadas todas suas folhas. Totalizou-se em 236. Após a coleta, houve a lavagem das folhas e a checagem se elas se adequavam aos parâmetros impostos pela tabela. A imagem à esquerda mostra o sistema duplo no dia 24 de outubro. E esta é a tabela com os parâmetros da diagnose visual produzida pela Embrapa. Os resultados desse estudo foram divididos entre gerais e específicos, sendo os específicos aqueles de cada fase e os gerais ao longo de todo o trabalho, totalizando 99 dias de duração. Um
dado geral importante diz respeito às temperaturas dos solos em cada sistema, e a tabela ao lado mostra a temperatura média mensal com seu desvio padrão dos dois sistemas. Observa-se que no sistema sem a Canavaliciformes as médias apresentaram-se maior do que no outro sistema, sendo que em outubro as médias foram iguais. Entretanto, o desvio padrão nesse mesmo mês foi maior no sistema sem a Canavaliciformes. Outro dado geral importante diz respeito ao nível do pH dos solos, em que o sistema sem a Canavaliciformes mostrou-se mais ácido que o outro sistema, sendo que o desvio padrão no sistema com a Canavaliciformes regrediu a partir de setembro, ao passo que o outro sistema sem a Canavaliciformes isso não ocorreu. Quanto aos dados específicos, tem-se os dados da fase preliminar, como o gráfico ao lado, que trata da diferença do crescimento do Coriandrum sativum nos dois sistemas. Observa-se também que o sistema que teve a inserção da Canavaliciformes apresentou medidas maiores do tamanho do caule do Coriandrum sativum, exceto no último dia de análise, que é o dia 12 de setembro, em que as medidas dos caules se coincidiram, fazendo com que então o terceiro dado apresentado no gráfico, a diferença de crescimento, fosse nula. Outro dado específico dessa fase é o crescimento do agente fitorremediador, a Canavaliciformes, e observa-se que o crescimento dessa planta é acelerado em comparação com outra espécie, sendo que no mesmo período de tempo o tamanho do caule foi maior. E na segunda fase desse estudo, onde houve um aumento populacional do agente fitorremediador, observa-se novamente que a planta tem um crescimento acelerado quanto às outras espécies estudadas, sendo que o indivíduo dessa população apresentou um crescimento ainda maior, visto que em mesmo período de tempo o crescimento do caule dele foi maior. Quanto à terceira fase do estudo, onde houve a inserção de espécies alimentícias bioindicadoras, o crescimento das mudas de Copercicum esculentum var seraciforme, o tomateiro, no sistema sem a Canavaliciformes apresentou medidas maiores do caule, sendo que as mudas 2 e 3 tiveram seus tamanhos coincidentes, mas que no sistema, que a muda 2, que estava no sistema com a Canavaliciformes, apresentou um decréscimo em seu tamanho de 10% em comparação com o tamanho inicial. Ao lado temos alguns exemplos de folhas deficientes encontradas na diagnose visual, e é importante ressaltar que houve a padronização de uma folha como sendo saudável para que então pudesse ser estabelecidos parâmetros morfológicos com as demais folhas, para então ser ocorrido a análise foliar. Quanto à tabela de deficiências nutricionais e sua totalidade de casos, ela foi fragmentada para melhor visualização, e observa-se que em cada sistema houve deficiências exclusivas, como por exemplo a deficiência de fósforo, que ocorreu apenas no sistema com a Canavaliciformes, e a deficiência de cálcio e boro, que aconteceu somente no sistema sem a Canavaliciformes. Ainda no fragmento dessa tabela, destaca-se o item de insuficiência de potássio, sendo que houve uma diferença significativa do número de casos em cada sistema, fazendo com que então o total de casos de deficiências no sistema fosse maior no sistema sem a Canavaliciformes, pois o total de casos corresponde a 262% das ocorrências no sistema com a Canavaliciformes. As temperaturas dos solos foram aumentando ao longo do estudo com notada influência recebida pela temperatura atmosférica. Em outubro, as temperaturas médias mensais dos solos dos dois sistemas coincidiram, mas o desvio padrão apresentou um contraste. O sistema com Canavaliciformes se mostrou mais estável, o que é explicado pela maior quantidade de micro-organismos que conservam a temperatura do seu meio pelas suas atividades metabólicas. Nas duas primeiras fases, o pH dos solos variaram entre 5 e 6 e variam mais no sistema sem Canavaliciformes. Na terceira fase, o pH variou entre 5,5 e 6 nos dois sistemas, o que permite a conclusão de que houve uma deficiência na disponibilidade de magnésio e molibdênio para o tomateiro devido ao pH igual a 5,5. O Coriandrum sativum teve melhor crescimento no solo com Canavaliciformes, e levantam-se duas causas que levaram a esse resultado: fitoextração do glifosato pela Canavaliciformes ou fertilização do solo pelas bactérias do gênero Rhizobium, em associação com as raízes da leguminosa formando nódulos, como observada na foto do slide. Em 12 de setembro, o Coriandrum sativum se aparentou irrecuperavelmente ressequido devido a uma temperatura superior à estabelecida ideal entre 18 graus Celsius e 25 graus Celsius. Durante a fase preliminar, a única Canavaliciformes cresceu 10 vezes em relação ao início desse período. Apenas em 3 dias de coleta de dados, a temperatura do solo esteve fora da faixa de temperatura ideal entre 15 graus Celsius e 29 graus
Celsius. Na fase de aumento da população da espécie remediadora, houve 2 dias em que a temperatura não esteve na faixa de temperatura ideal. Na tabela, vê-se que a muda 1, que esteve desde a primeira fase do estudo, não cresceu tanto quanto as outras na segunda fase. A temperatura ideal para o Lycopersicum esculentum varceraciforme fica entre 21 graus Celsius e 28 graus Celsius, por ter uma faixa de temperatura ideal mais limitada em relação à Canavalliensiformes. Foi coletado mais dados de temperaturas inadequadas para o tomateiro, com 7 dados de temperaturas inadequadas para o sistema com Canavalliensiformes e com 5 dados de temperaturas inadequadas para o sistema sem Canavalliensiformes. Também foram observados crescimentos maiores dos tomateiros no sistema sem Canavalliensiformes, representado como mudas 3 e 4 na tabela. Já a muda 2 do sistema com Canavalliensiformes diminuiu devido ao murchamento dos galhos e folhas. Apesar do crescimento mais acentuado, os sintomas de deficiência de nutrientes e de patologias também foram mais destacados nos tomateiros do sistema sem Canavalliensiformes. Os sintomas de insuficiência de magnésio e potássio foram observados nos 2 sistemas. As insuficiências de fósforo, magnésio ou manganese e nitrogênio ou enxofre foram exclusivas do sistema com Canavalliensiformes, enquanto as presenças de larva minadora, deformações e secura absoluta foram exclusivas do sistema sem Canavalliensiformes. A deficiência de potássio no sistema sem Canavalliensiformes, com 89 casos identificados, foi um dado particularmente relevante, considerando que só foram identificados 12 casos de deficiência do mesmo nutriente no sistema com Canavalliensiformes. O estudo mostrou, através das diferenças observadas entre os sistemas, que a leguminosa Canavalliensiformes é eficiente para atenuar os efeitos nocivos causados pelo glifosato à microbiota do solo e desenvolve as plantas alimentícias de forma mais saudável, ou seja, o uso da Canavalliensiformes em solo contaminado por glifosato é recomendável para integrar as diversas técnicas de fitorremediação e também é uma opção para tornar o solo de agricultura em um solo mais fértil. Assim, a Canavalliensiformes mostrou grande potencial como meio para mitigar o desmatamento exacerbado que assola o país e o mundo. E estas são as bibliografias consultadas para o nosso estudo. O grupo agradece à professora orientadora Natália Caruso por guiar este trabalho e dar as orientações para prosseguimento dele. Também à instituição de ensino ETESP por proporcionar essa experiência acadêmica. Aos amigos e familiares por nos apoiarem em um momento tão crítico como a pandemia de 2020. E, finalmente, aos professores, tanto os do técnico como os do ensino médio, por sempre nos incentivarem a valorizar e a buscar novos conhecimentos. Obrigada por ter nos assistido.